Bom dia, boa tarde, boa noite, turminha. Então hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Grécia Antiga, tá certo? Porém, a gente vai falar de um termo muito conhecido, muito falado na Grécia, que é cidade-estado. Primeiramente, o que é uma cidade-estado? Cidade-estado significa que são cidades independentes uma das outras, certo? Cada cidade com a sua própria organização política, tendo em comum apenas a língua e a religião. Na Grécia Antiga, na formação da Grécia Antiga, houve uma comunidade chamada comunidade gentílica, onde era baseada na família. Essa comunidade gentílica, por um determinado motivo, passou a se unir e formou as chamadas frátrias. As frátrias, por sua vez, começou a se unir, formando uma tribo. E a tribo, por sua vez, começou a se unir, dando origem a uma polis, que é uma cidade-estado. Na Grécia Antiga, havia dezenas, várias cidades-estados, certo? Provavelmente mais de 100 cidades-estados. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre duas delas, tá certo? A cidade de Esparta e a cidade de Atenas, tá bom? Então vamos começar falando sobre Esparta. Olha, galera, é o seguinte, quando se falar em Esparta, eu quero que vocês se lembrem logo da palavra militar, guerreira, luta, certo? Porque na cidade de Esparta, tudo era voltado para o militarismo, tá bom? Foi fundada por um povo guerreiro, os dórios, foram que fundou a cidade de Esparta, e a educação espartana, os ensinamentos, era todo ele voltado para a guerra. Por exemplo, quando a criança nascia, ela já era examinada. Se ela fosse fraquinha, magra ou deficiente física, essa criança já seria descartada, certo? Então, ao nascer, a criança já era colocada à prova para o militarismo da cidade de Esparta. Além disso, aos 7 anos de idade, a criança era tomada da mãe para passar por um período de treinamento militar, certo? Onde, sobrevivendo, passando nesse teste militar, ele voltaria para Esparta como um cidadão espartano. Esparta era tão guerreira, para vocês terem ideia, que a mulher em Esparta vai ter um lugar especial. A mulher era muito valorizada em Esparta, coisa rara em outras cidades da Grécia Antiga. Por que que a mulher era valorizada em Esparta? Porque para os espartanos, só uma boa espartana, só uma mulher espartana dava luz aos verdadeiros guerreiros. É isso mesmo. Então, em Esparta, a educação espartana era voltada para o militarismo, onde a criança era ensinada a não desistir, a nunca recuar, a não ter medo. A criança tinha que passar por vários testes na sua vida, na sua educação, aprender a usar a cabeça, estratégia de guerra, etc. Então, dentro desse militarismo espartano, ele passa para a política. Por exemplo, na política espartana havia 2 reis, o que a gente vai chamar de diarquia. Ou seja, por que eles tinham 2 reis? Porque eles eram tão voltados para a guerra que, em período de guerra, um rei ia para a guerra e o outro rei ficava na cidade, tá certo? Então, essa era a estratégia política dos espartanos. Havia em Esparta 3 classes sociais, que a gente vai chamar de os espartanos, os esparcíatas, que eram os que podiam participar das decisões políticas, estavam no topo, donos das propriedades de terra. Os periecos, que viviam às margens da sociedade, tinham que pagar impostos aos esparcíatas, trabalhavam comércio, artesão. E os ilotas, que eram servos do governo, servos do Estado. Politicamente, em Esparta,
gente já falou que tinha 2 reis, mas havia também um conjunto formado por éforos. Eram 5 pessoas. Esses tinham o poder de mandar no próprio rei. Havia a Gerúsia, que era um conselho formado por 28 anciões com mais de 60 anos. Esses eram um órgão que não tinham tanto poder político, apenas mais para dar conselhos, certo? Então, essa é a nossa cidade de Esparta. Esse é um pouquinho que a gente vai falar sobre ela hoje. A outra cidade é a cidade de Atenas, né? Nome em homenagem à deusa grega Atenas, a deusa, né, da sabedoria. A cidade de Atenas, ela foi fundada pelos jônios e não é conhecida pelo militarismo. Lembre bem, Esparta, militar. Atenas é conhecida por ser a cidade mãe da democracia, pois foi na cidade de Atenas que se teve a ideia do povo participar das decisões políticas, de escolher os seus governantes, tá bom? Então, a cidade de Atenas é um pouco diferente da cidade de Esparta. Como a gente falou, cidades, estados são independentes uma das outras, ok? Ainda sobre Atenas, né, a gente cabe falar aqui que, apesar de ter surgido lá a ideia de democracia, a gente tem que ressalvar o quê? Que a democracia em Atenas era apenas 10% da população que participava das decisões políticas. Como, professor? Só 10%. Por quê? Escravos não participavam das decisões políticas. Mulheres não participavam das decisões políticas. Estrangeiros não participavam das decisões políticas. Crianças também não. Ou seja, para participar do processo democrático de Atenas, tinha que ser homem, livre, nascido em Atenas. Então, a nossa democracia atual, apesar de ter origem, herança na democracia ateniense, hoje a gente já evoluiu bastante, né? Porque na nossa democracia, mulheres já podem participar das eleições, né? Então, a nossa democracia ela abrange um campo maior de pessoas, a nossa democracia atual. Mas mesmo assim, a gente não pode tirar o mérito da ideia dos atenienses de terem, né, contribuído com essa marca histórica que é o povo participar das decisões políticas, tá bom?